Está começando o podcast do Bob Lester. Oi, gente, nós estamos começando mais um Bobcast e o nosso convidado de hoje é uma lenda viva do futebol brasileiro, especialmente lembrado por sua atuação como goleiro no Cruzeiro e no Flamengo. Nascido em 27 de setembro de 1944 em Antonina, Paraná, iniciou sua carreira no Atlético Paranaense e profissionalizou-se no Curitiba. E sua performance impressionante logo chamou a atenção de clubes maiores. Em 1966, se transferiu para o Cruzeiro, onde se consolidou como um dos maiores goleiros da história do clube. Durante sua passagem pelo Cruzeiro, foi parte fundamental da equipe que conquistou a Taça Brasil em 1966, além de vários outros títulos importantes. Em 1978, se transferiu para o Flamengo, onde viveu um dos períodos mais vitoriosos da sua carreira. No Clube Carioca, participou daquela histórica equipe que conquistou a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes em 1981. Além disso, foi também peça-chave nas conquistas de diversos campeonatos brasileiros e estaduais. Sua segurança e experiência foram fundamentais para o sucesso do Flamengo naquela época dourada. Ele é lembrado não apenas por suas defesas espetaculares, mas também por seu estilo único de jogar, sua personalidade marcante e por usar camisas de goleiro de mangas longas amarelas que se tornaram sua marca registrada. Após sua aposentadoria como jogador, atuou como técnico de futebol e comentarista esportivo. Sua carreira é um testemunho de dedicação, talento e paixão pelo futebol. Hoje, o nosso Bobcast tem o prazer de receber, para bater um papo muito gostoso com a gente, essa lenda viva do futebol brasileiro, Raul Plasman. Muito obrigado pelas palavras, é bom estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, muito bom, me sinto à vontade, feliz da vida por falar de um tema tão fascinante como é o futebol, né? Estar com pessoas aqui que também são apaixonadas, como vocês aqui, então eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo. Seja bem-vindo a Manaus. Para conversar com a gente também, nós estamos aqui com o Dr. Neusimar Pinheiro Júnior. Ele não é flamenguista, ele é Flamengo. Ele não é modinha, não. Também médico oftalmologista, proprietário da Oculare Oftalmologia. Seja bem-vindo também, Neusimar. Eu que agradeço, é uma imensa honra poder estar aqui do lado do meu ídolo. Eu sei o que ele estava fazendo no dia 13 de dezembro de 1981, dia do meu aniversário de 14 anos. Um presente inesquecível. Obrigado, Raul. Muito bom. E eu trabalhando já lá. Você trabalhando, muito bem. Olha, eu queria só dizer uma coisa. Sim. Se a gente for falar em história do futebol brasileiro, a gente não vai encher os dedos de duas mãos com equipes históricas. Eu vou mencionar algumas, para não dizer que eu sou bairrista. O Expresso da Vitória do Vasco, final dos anos 40, base da seleção brasileira de 50. O Santos de Pelé, a Academia do Palmeiras, o Cruzeiro de Raul e Tostão, de Seu Lopes e Natal, o Flamengo do Zico, de 81. Então, esse cidadão que está aqui do meu lado participou de 2 grandes clubes históricos. Isso não é pouca coisa, isso é para muito pouca gente. Eu acho que Raul Plasman, se você for colocar o Pelé, por exemplo, Pelé jogou só no Santos, o Raul Plasman jogou em 2 equipes históricas. Então, isso não é pouco. Para quem começou lá perto de Curitiba, em Antonina, né, Raul? É isso aí, Antonina. Uma trajetória belíssima. Atlético Paranaense, profissionalizou no Curitiba, como ele falou. Pouca gente sabe, mas teve uma passagem curta pelo São Paulo, né? Se não me engano. É verdade. E fui até emprestado para o Nacional de Montevidéu. Também. Chegou a jogar Libertadores pelo Nacional? Ou não. Só o campeonato local lá? Aliás, eu não cheguei a jogar nenhum jogo. Ah, é? Né? Olha como é que era interessante, a gente tem que fazer uma viagem de volta, né? De volta para o futuro, não, de volta para o passado. Para o passado, né? Mesmo. Então, eu nunca tive a intenção de jogar futebol profissionalmente, nem me passar pela cabeça, eu não tinha o desejo também de jogar. Apesar de acompanhar desde cedo. Acompanhava, era um menino que gostava de jogar futebol, não é que eu tivesse nada contra o futebol,
Pelo contrário, eu adorava jogar futebol, mas não de uma maneira profissional. Jogava onde, Raul? Eu jogava peladinhas nas esquinas, nos terrenos baldios, né? Como existia antigamente, né? Na minha cidade, lá Antonina, e até no próprio Curitiba. Eu gostava daquele encontro com a garotada, sem compromisso nenhum, sem ter concentração, sem depender daquilo para viver, ganhando dinheiro daquilo, né? Eu fui trabalhar no Banco Nacional de Minas Gerais, com 11 anos. Eu tenho carteira assinada de trabalho com 11 anos. Naquela época podia. Naquela época dava para... Hoje já não é permitido mais. Era uma espécie de menor aprendiz, né? É verdade. Eu era office boy, quer dizer, né? Era contínuo que chamava no banco. Então, eu jogando essas peladas, eu tinha a grande paixão da minha vida, sempre foi o trem, avião e carro. São as 3 coisas que eu adoro, coisa que eu gostaria de ser. Pilotar um trem, pilotar um avião, um piloto de Fórmula 1, se não fosse eu queria comprar carros, essa que era a minha vida. E não tinha dinheiro, era um garoto, 15, 16 anos, e aí os meus amigos diziam assim: Raul, por que você não vai jogar bola? Você joga bem, não sei o quê. Eu jogava aquelas peladinhas, eles viam. Vai, porque tem luvas, lá você pega uma luva, compra seu carro, porque na época não tinha facilidade, não havia financiamento, você tinha que comprar praticamente à vista, não tinha consórcio, não existia nada. Isso em 1960, imagina. E aí ele falou: vai treinar lá no Atlético Paranaense, que era juvenil, não tinha juniores. E aí eu resolvi bater na porta, olha como é que é a facilidade que era. Não havia muitos que faziam isso, porque na época o garoto não tinha coragem de bater na porta e dizer posso treinar, porque o nível era muito alto. Por isso que eu estou falando, uma diferença muito grande do que é hoje. Hoje você pega uns meninos que veem Neymar na TV, Cristiano Ronaldo, Messi, eles ficam encantados com aquilo e querem jogar bola, mesmo sem ter condições de jogar em alto nível. Aí hoje você se prepara fisicamente, você pode se tornar um jogador de futebol. Todos atletas, que o termo é esse, exato, todos são atletas. Alguns jogam bola, mas todos são atletas, senão eles não jogam, porque o jogador hoje ele percorre uma distância em 90 minutos de 14, 15 quilômetros. Lá nos anos 60, 70 e 80, disso, né? Dava 3 quilômetros, 4 no máximo. Eu me lembro da Copa do Mundo de 70, saiu manchete no jornal mexicano, porque um jogador da, então, Tchecoslováquia, que não existe mais hoje, houve uma separação, né? Ele percorreu 3 quilômetros durante 90 minutos e foi uma manchete que o fulano de tal cronometraram que ele tinha corrido essa barbaridade de 3 quilômetros em 90 minutos. Olha, hoje fazem 14. Então, os garotos da minha época, eles não se arriscavam, eles tinham vergonha de ir, tá? Quem ia é quem sabia que jogava muito bem e tudo mais. Eu bati na porta, pedi para treinar, treinei e deu certo e eu acabei jogando futebol para comprar um carro. A história é muito comprida, eu vou só abreviar para que a gente possa bater um papo. Não, fica à vontade. E aí eu entrei no juvenil do Atlético Paranaense, fui campeão já logo de início e segui para tentar comprar o carro. Quem dessa época de Curitiba que se destacou assim, já? Olha, tiveram muito, mas eles já pararam há muitos anos atrás também, que eles eram mais velhos do que eu, né? Mas são pessoas, se eu disser aqui, você não vai lembrar. Alguém que foi jogar no Rio, em São Paulo? Foi, eu tive o Pedrinho, que jogou no Flamengo também, era um ótimo jogador, mas naquela época não tinha muita divulgação, né? Você via, por exemplo, eu fui jogar contra o Pelé, eu nunca tinha visto o Pelé em TV, porque não tinha VT, não tinha televisão ao vivo, não tinha nada. Você ouvia ou lia no jornal preto e branco, que o jornal saía tinta na sua mão, tão péssimo que era a qualidade, não havia recurso nenhum. Então nós jogamos num tempo em que não havia nenhuma informação de outros times. Quando nós fomos jogar contra o Santos no Cruzeiro, eu já no Cruzeiro,
Nós estávamos felizes da vida, assim, não se importando com o resultado, porque nós íamos jogar contra os nossos ídolos. Não tinha essa facilidade que tem hoje de informação. Não tinha, você não via, só ouvia falar muito pouco e ver então era uma coisa de doido. Não tinha, para você fazer uma ligação de Curitiba para São Paulo demorava uma semana. Não tinha Embratel, não tinha nada. Então a comunicação era zero. E eu ia jogar contra o Pelé. Eu ia jogar contra Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E eu queria falar para meu pai, para minha mãe, não conseguia, para avisar eles que eu ia jogar contra o Pelé. Eu estava feliz da minha vida, não queria nem saber se ia ganhar ou se ia perder, se tomar frango, eu queria estar com o Pelé. Você se profissionalizou no Curitiba. Quanto tempo você ficou no Curitiba e como é que você foi parar no Cruzeiro? Eu fiquei 2 meses no Curitiba. Como é que você foi parar no Cruzeiro na época? Eu fui campeão pelo Atlético Paranaense e naquele tempo o passe era do clube, eles compravam e eu era menor. O Curitiba foi lá no meu pai, convenceu meu pai assinou, porque era ele que era o responsável, assinou e eu fui para o Curitiba. Eu fui para o Curitiba, fiquei 2 jogos no Curitiba e o São Paulo me contratou. Eu nunca fui contratado nessa minha fase do início como o goleiro titular. Eu fui contratado para compor o quadro de goleiros lá. Precisava mais um goleiro, era eu. Terceiro goleiro, digamos assim. E aí eu saí do São Paulo, porque o São Paulo queria o goleiro da seleção uruguaia, que era o Sosa, que jogava no Nacional, e eles queriam comprar, mas o Nacional disse assim, não, eu vendo, mas eu preciso recompor, eu tenho o titular, mas eu preciso de mais um goleiro para fazer 3 goleiros aqui. Vocês têm alguém aí? O Raul. Eu fui de contrapeso. Mas não deu negócio, o Sousa não acertou com o São Paulo, eu fiquei treinando no Nacional durante 2 meses e acabei voltando, porque não deu negócio, eu voltei para o São Paulo. No dia que eu cheguei no São Paulo, eu já tinha sido vendido para o Cruzeiro de Belo Horizonte, aí começa a minha carreira, em 1966. E eu atrás do dinheiro para comprar o carro, não consegui até esse momento. Aí no Cruzeiro, fiquei lá uns 3 meses, aí o goleiro machucou, eu era o 4º goleiro, que eu fui de contrapeso, todo mundo machucou, teve um problema intestinal lá e eu sei que me colocaram para jogar. Eu era o 4º goleiro do Cruzeiro. E eu joguei contra o Atlético e usei uma camisa amarela porque não tinha uma camisa. Vanderlei. Não tinha camisa que me servisse, porque o goleiro era pequenininho e naquela época não tinha material esportivo. Pegava no pé do Raul. Então eu peguei, usei uma camisa que era um moletom que eu peguei emprestado de um lateral esquerdo, peguei a camisa dele que ele veio, né? Camisa de uso dele? De uso dele, o moletom. Aí botou as estrelas do Cruzeiro na camisa, nada, sem nada. Sem nada, eu peguei um esparadrapo, fiz o número 1 atrás, uma tira, espreguei e entrei em campo. Foi 0-0 contra o Atlético, 100 mil pessoas no estádio, eu entrei e joguei razoável, sem nada. Bom, eles tiveram um pênalti, chutaram para fora o pênalti, aí o presidente do Cruzeiro resolveu mandar fazer 10 camisas amarelas para mim, porque ele achava que a camisa dava sorte, cara. E eu fiquei com camisa amarela. Eu tentei encurtar aqui, porque a história é muito longa. E aí fiquei lá jogando. Aí consegui comprar um carro, um DKV VMAG, que abre a porta para frente, aqueles velhos, aqueles antigão, né? Mas daí eu já estava lá uns 3, 4 anos tentando, né? Não no Cruzeiro. E eu falei, não vou voltar para o banco agora, né? Como é que eu vou sair? Comprei o carro, podia ter voltado, mas agora não dá. Agora eu já estava com 20 e poucos anos, né? Falei, eu vou continuar com o meu emprego. Então eu joguei futebol como qualquer outro emprego. Eu não joguei nunca porque, eu vou realizar meu sonho. Eu não tinha sonhos. Meus sonhos eu não realizei. Que era comprar uma Ferrari, ser piloto de um trem ou piloto de aviação. E eu não realizei. Mas não me frustrei porque o futebol também, ele me deu muita coisa. Não era coisa que era fundamental para mim, mas eu não posso dizer que não foi prazeroso, né? E assim, me sinto realizado com essas coisas todas que me aconteceram, né? Então o pessoal fala assim, pô, mas você é calmo, né? Eu era calmo porque eu não me importava com aquilo. Né? Quando você não tem assim, não se cobra muito, né? Você fica mais calmo. Eu sempre que entrava em campo estava tranquilo, porque aquilo não era a minha vida. É uma coisa. Você não imaginava isso, né? Não era um sonho.
Nunca foi. E aí, quando eu parei de jogar futebol, o Fernando Vanucci, falecido Fernando Vanucci, engraçado, o Vanucci, eu fui 3 vezes padrinho de casamento dele, ele casou 3 vezes, eu falei, gente, eu não vou sair mais, tô dando azar para vocês. Então. Grande profissional, né, Vanucci, uma voz linda. Ele estava no estádio, quando eu me despedi, e aí, Raul, como é que você está se sentindo? Eu falei, eu sou o homem mais feliz da face da terra, parei. Estou feliz por ter parado. Não aguentava mais. Eu parei com 38 para 39 anos, podia ter jogado até, o Fábio está com 40 e poucos aí, né? Então eu não que eu tivesse detestado, mas eu não queria mais, sabe? Eu falei, chega, não... Porque o gol é o lugar mais importante do campo. Uma posição completa a outra, ninguém joga sozinho. Mas o gol ali você chora, você ri, você comemora, você desaba, você sobe. É o gol. Eu entrava em campo, falei assim, poxa vida, eu sou dono do... Hoje eu sou mais importante do que o presidente da República aqui, jogando, vamos supor, no Flamengo. Aqui vai acontecer tudo ou não. Aqui vai ser a felicidade ou a tristeza, né? E é verdade, o gol é o lugar... O Gerson falava comigo, canhotinho de ouro. Não, o meio campo é o lugar mais importante do jogo de futebol. Eu falei, o dia que colocarem uma trave no círculo central e um goleiro embaixo, vai. Mas por enquanto não. Porque as coisas acontecem ali, tudo, né? Tudo acontece ali, ó. É o objetivo a alegria final. E a tristeza, né? Ali que você tá ali, vem tudo para cima do goleiro, né? E aí, já na minha fase, depois quando eu fui pro Flamengo, começou a me bater uma certa responsabilidade que eu via, eu era velho, né? Eu via eles, todos os meninos lá, né? Eu me sentia responsável por eles. Mas eu não posso decepcionar se formando, né? Eu falei, pô, porque você joga num time fraco, tá tudo certo. Mas você joga num time mais daquele, vai uma bola, o Zico falava, velho, vai uma, tem que pegar, hein? Falava assim pra mim, velho, vai uma, 2 lá, tem que pegar. Então, e aí começou, a primeira vez, né, que eu comecei a sentir uma responsabilidade sobre eles. Por isso que eu disse que quando eu parei, eu falei assim, o dia mais feliz da minha vida, acabou essa responsabilidade, vou entregar esse time aí que vai continuar jogando bem, porque eles jogam bem demais, né? E eu já fiz a minha parte, então fiquei aliviado. Aí fui ser treinador, porque eu primeiro fui comentarista lá na TV Globo, fiquei 21 anos lá, aturando o Galvão. Então... E essa semana foi triste, né? Perdemos aí 3 de uma vez. Convivi com eles dois, o outro não. O Apolinho você conviveu bastante. Muito tempo com ele, com o Silvio. O Silvio era uma parada. O Silvio estava fazendo uma Copa, umas Olimpíadas, e o Galvão estava aqui, sentado com ele, do lado dele, e aí uma bola bateu na rede pelo lado de fora. O Silvio Luiz entrou, gol! E aí olha o Galvão quieto. Ele, gol! Peraí, tem alguma... Eu falo no ar, tem alguma coisa errada. O Galvão não gritou gol, eu devo ter cometido uma gafe. Que ele olhou? A bola foi para... Esse é o Galvão Bueno, por isso que você não tem que me acompanhar. Ouçam a Globo, porque tem o Galvão. Ele falando isso na Bandeirantes Record. Ao vivo. Na transmissão. Mas ele era tão importante assim que isso não pesava para o cara desligar aqui e ir para o Galvão, entendeu? Então era um... Falei demais, né? Agora eu vou ficar... Vamos explorar aqui um pouquinho. Você disse que chegou no Cruzeiro e logo em seguida já entrou naquele time porque os goleiros... Acabou que surgiu a oportunidade. Mas me conta aí, o que você recorda de entrar em campo na época no Pacaembu para enfrentar aquele time do Santos pelo Cruzeiro, num jogo histórico, que até hoje morei em Belo Horizonte, até hoje se lembram dessa o primeiro jogo foi em Belo Horizonte, né? E eu fiquei... Mineirão novinho, né? Mineirão tinha 1 ano, nem isso. E 127 mil, uma coisa assim que era a capacidade máxima. E nós entramos felizes da vida, aquela história que eu te disse, que nós entramos para jogar contra os nossos ídolos. Eu fiquei olhando para o Pelé uns 5, 6 minutos, só olhando para ele, não queria nem saber se estavam chutando, eu ficava só olhando para o Pelé, cara. Admirando. Babando. Eu falei, gente, não acredito. Pelé. E eu, olha só. Tô jogando contra o Pelé. E eu falei, eu tenho que contar isso para minha mãe, cara. Olha essa coisa de criança, de menino.
coisa infantil. Hoje não cabe mais isso, né? Esses meninos com 15 Você anos. ali com 21 para 22 anos, né? É. Então eu, feliz da minha vida, o William, que era meu zagueiro na época, percebeu isso e me xingou, cara. Falou uma coisa que eu não posso falar aqui para vocês agora. Presta atenção no jogo, um tipo assim. Né? E nós temos 5-0 no primeiro tempo, no Santos, de Pelé, o bicampeão mundial, o Santos. Eu desço pro vestiário com o Dirceu Lopes do meu lado, que era o craque do time junto com o Pelé, né? E aí, com o Tostão, desço a escada, e aí eu falo pro Dirceu, quanto é que tá mesmo? Pode parecer brincadeira e eu esteja brincando, então, quanto que tá mesmo? Ele falou 5-0. Eu peguei o degrau, dei um passo para trás para olhar o placar. Tava lá 5, Santos 0. Eu falei, nossa, eles devem estar bravos com a gente, né, cara? Olha o que eu falei, nunca mais eu esqueci. Eles estão bravos, eles devem estar bravos. Olha, 60 anos atrás era assim, ó. Nós éramos infantis, eram meninos assim, bobinhos, né? Não é hoje, os caras estão espertos demais, né? Pô, o pessoal do meu tempo nascia com remela no olho fechado, hoje o cara vão nascer falando daqui a pouco. E o segundo jogo 3-2. Foi 3-2 no Pacaembu. Perdendo 2-0 em 20 minutos, eles fizeram 2-0 e dizendo que o comentário é o seguinte, aquilo foi uma zebra, 6-2 terminou o jogo. Aquilo não acontece mais, aquilo foi um acaso que aconteceu, esse jogo, o Santos vai papar eles aí, vão marcar jogo, o terceiro jogo pro Maracanã. Não tinha assim, negócio de ir pra cá, agregado, não. Se ganhasse, teria um terceiro jogo. Terceiro, eles fizeram 2-0 e nós viramos para 3-2 e ainda perdemos um pênalti. Podia ser 4. Aí, manchete da revista Manchete, na época, tinha um bloquinho de esporte lá, saiu assim, o Cruzeiro abre a porta para Minas Gerais, uma coisa assim, sabe? Aí começou um futebol mineiro, foi alavancado, aí o Cruzeiro começou, forte, porque o Campeonato Brasileiro, que é o tipo do Roberto Gomes Pedrosa, não tinha um Atlético, só o Cruzeiro, primeiramente. Depois o Atlético entrou também. Então aí o futebol de Minas, né, ganhou uma força, aí começou mais... Piazza, Tostão foram convocados para a Copa do Mundo, foram campeões do mundo e tudo mais, porque antigamente antes disso era só São Paulo e Rio que era a seleção brasileira, né? Então foi um momento assim muito especial, foi um marco na vida do futebol de Minas Gerais e para o próprio Brasil. Eu fico vendo assim uns VTs do Tostão jogando cerebral. Completamente cerebral, um cara inteligente, enxergando o jogo de uma maneira. Enxergar é minha praia aqui. O Tostão teve um problema sério. Foi. Jogava descolamento de retina. Contra o Santos? Contra o Santos? Não nesse jogo, num outro jogo. Contra o Corinthians, desculpa. Corinthians. O Ditão deu um chutão, pegou aqui assim nele. Há um ano e meio da Copa de 70. E ele foi operar em Houston. Aí ele foi para Houston, operou. Com um aluno do professor Hilton Rocha lá Isso, o Hilton Rocha. E demorou a operar. E eu estudei em Belo Horizonte, eu fiz residência na Santa Casa e passei muitas vezes pelo doutor Eduardo nos corredores da Santa Casa, que virou um médico muito respeitado. Ele é pediatra, né? E se largou meio que o futebol, depois voltou como comentarista brilhante e cerebral. É verdade. Né? E engraçado que ele parou com a medicina. Vocês vão achar engraçado e talvez até muita gente não acredite nisso, mas é a verdade. A gente se dá muito bem, eu converso muito com ele, apesar de ele ficar recluso. Mas ele, sempre quando as pessoas marcavam consulta para falar com ele, às vezes o filho não tinha nada, mas eles queriam ir lá por causa... Era o Tostão. E chegava e chamava ele de Tostão, e ele falava assim, não, eu sou doutor Eduardo Gonçalves de Andrade. Ele ficava brabo. E ele falou, eles não iam lá, ô Tostão, como é que foi aquele jogo? Eles iam para tratar o filho lá. E ele parou. Ele largou a medicina por causa disso. Você acredita nisso? Que as pessoas queriam ver o Tostão e ele não. Ele não tinha nem ginásio, não tinha nada, ele fez esse supletivo naquela época, passou em um ano, fez tudo e se formou direto, não teve uma reprovação. Ele é brilhante, sabe? Ele é inteligente, brilhante ele.
brilhante. E não tinha nenhum perfil de jogador de futebol. Você olha para ele e fala, esse cara não jogou. Né? Não é um atleta, nada, era lento, tudo, mas genial. Um toque na bola. Genial. É aquilo que eu falo, tem jogador hoje que é fabricado, isso é possível hoje, né? O treino, muita gente fala, não, o cara tem que treinar para ficar bom e tal. O treinamento, ele aprimora um pouco. Você não faz ninguém um Pelé, ninguém um Maradona. Senão você pega um menino ali, vai treinar para ser um Maradona e você consegue? Não consegue. Maradona é dom. Você nasce jogador de futebol, você nasce goleiro, você nasce zagueiro. Estou falando de estrelas, do craque. Outros atletas você faz, hoje dá para formar atletas à base de preparo físico e coordenação. E é o que nós temos aí hoje. O que é para muita gente que são craques, que na verdade não são craques, são bons jogadores, até excelentes jogadores, mas há uma distância brutal entre o craque e o excelente. Mas quantos talentos se perdem também, né? Porque às vezes a pessoa não tem a dedicação necessária, né, Raul? Não, tem que ter, tem que ter, você vai lá, tem que treinar, se aprimorar, você vai treinando, quanto mais você treina, melhor é. Agora tem, por exemplo, se o Pelé não treinasse, ele ia jogar do mesmo jeito. Ele não dependia. Nasceu quase praticamente pronto, né? Nasceu pronto. Ele já nasceu com aquele físico que ele tinha. Tinha tudo. Tinha tudo. Tem gente que nasce, né? Nasce com dom. Raul, quando a gente faz uma comparação, e muita gente faz isso, várias resenhas por aí. Quando a gente compara, por exemplo, a preparação física daquela época para preparação física de hoje, tem gente que diz assim, os caras não fariam hoje, né? Porque hoje você precisa ter mais força física, o futebol hoje você ataca, você defende. Como é que você enxerga esse tipo de análise? Se pudesse transportar, né, aquele time de 81, que não tinha a condição física que tem hoje, se jogassem hoje, nós íamos ter aquela condição física, acoplado ainda ao talento. Aí a gente ia dar um banho em todo mundo. Ia jantar todo mundo. Aí até covardia. Se conseguisse trazer aquele time de 81 para cá e conseguisse, sem eles envelhecerem naquela idade, com o preparo físico que tinha o de 2019, por exemplo... A medicina, tudo se aprimorou, né? Sem menosprezo nenhum, porque tudo é Flamengo, são um time importantíssimo de 2009 e 2019, para mim foram os melhores que eu vi jogar de todos os Flamengos que eu conheci, foram excepcionais, mas era uma covardia. Os caras jogavam muito, cara, mas muito. Você pode olhar os tapes aí, eram poucos erros, não tinha coisa... Hoje, olha o sintoma de que o cara não tem recurso, o cara dá um bico para fora e sai vibrando como se tivesse feito um gol. Ele dá um carrinho e sai vibrando. Se ele fizer um gol de bicicleta, ele vai ter um infarto. É verdade. Não, você vê? O cara dá um bico. Aquilo para ele é uma... como se fosse um gol. Eu achou aquilo uma maravilha. Eu falei, gente do céu, o que é Raul, isso? Você estava no Cruzeiro já em 74, quando o Cruzeiro foi decidir com o Vasco da Gama? Eu não joguei, o único jogo que eu não joguei. Jogou Vitor. Levaram o jogo para o Rio, né? O jogo era em Belo Horizonte. O Felício vendeu por 100 mil, na época, não sei se era Cruzeiro ou Cruzados, o que era. Naquela época o Cruzeiro já tinha a condição de ter sido campeão brasileiro no Brasileirão. Aliás, aquele jogo foi meio esquisito, porque o Cruzeiro chegou a fazer o gol, o Zé Carlos fez o gol, o Armando deu impedimento de um escanteio, cara. Armando Marques. Aí me conta a história de bastidor aí da tua época de Cruzeiro, Libertadores. Pouca gente sabe, mas aquele Flamengo de 81 foi a primeira vez que o Flamengo participou da Libertadores da América. E aquele time, segundo o levantamento aí ouvindo o PVC falar, jogou pouquíssimas vezes juntos. Aquele time histórico, o Leandro Marinho, Mozart Júnior, Andrade Adilho Zico, Tita Nunes e Lico, jogou 5, 6 vezes só. Mas aí o que acontece? Mas conta o bastidor da época do Cruzeiro aí, do Cruzeiro na Libertadores, lá, decisão contra o River lá no Chile. Conta pra gente aí. Zezé Moreira era o treinador? Só colocando esse que não jogou junto, é por causa de um jogador só. O resto, todo mundo jogava junto. Era a defesa do Flamengo. Não, era o Figueiredo. Figueiredo que morreu. Figueiredo,
jogava, o Marinho não jogava, então essa era a modificação frequente ali. Mexia um pouco na zaga, mas o resto era tudo o mesmo time. Então, as pessoas falam que é verdade, o Flamengo só jogou 3 vezes com o mesmo time. Esses 11 que todo mundo escala de só 3 vezes, mas sem o Figueiredo, porque o Figueiredo morreu, aí no Mundial jogou o Marinho, né? Então é isso aí. Você quer saber do Cruzeiro? Aquela história famosa lá que o Nelinho era o cobrador de falta, aí o Joãozinho foi lá. Conta essa história. Nós fomos jogar numa situação lá em Santiago, muito complicada. Era um jogo de desempate, não é isso? Era uma ditadura. Então, depois de 11 horas não podia ninguém na rua, tinha os tanques, né? E o jogo foi antecipado para as 8 horas da noite. Depois tinha que voltar correndo para o hotel, não podia sair, não tinha ninguém na rua, você só via da janela do hotel aqueles tanques passando para lá e para cá, uma época muito complicada. E nós havíamos ganho o jogo em Belo Horizonte, acho que metemos 4-0. Depois perdemos em Buenos Aires por 2-1. Né? O River ganhou 2-1 e nós fomos jogar um terceiro jogo em Santiago. A regra é diferente. E estávamos ganhando o jogo, eles acabaram empatando e no final do jogo teve uma falta, né? E o Nelinho era o grande cobrador. E o Joãozinho só olhando os caras arrumar barreira e tudo, e do lado assim, dava a bola colocada lá, o Nelinho ajeitou, deu as costas para a bola, deu as passadas, e aí o Joãozinho bem perto, o Joãozinho deu um passo só e só levantou ela. E ela foi lá no ângulo, bateu. O goleiro está até hoje esperando o Nelinho. Bateu na trave, ainda raspou na trave e acabou entrando. E o Nelinho ficou assustado. O que é que tá? Viu? A bola já tinha entrado. Já tinha entrado. É impressionante que no vídeo, né, quando você vê o gol do Joãozinho, ele sai correndo, vibrando, sozinho. Ninguém foi abraçá-lo. Porque todo mundo ficou parado, olhando, assustado. O que esse cara fez, Ninguém esperava, né? Ninguém correu, porque aí até caía a ficha. Depois que nós comemoramos um pouco com ele, termina o jogo, saio com ele, entro no vestiário, porque tem um corredor enorme, não é túnel, né? E o Zezé Moreira está lá na porta do vestiário, com os braços cruzados, e ele virou e falou assim pro seu Zezé, seu Zezé, eu sou demais, né? Abrindo os braços, eu do lado, um pouquinho atrás dele. Meu filho, o Zezé saiu para cima, descascou. Ele, você é um irresponsável, você nunca mais na sua vida repita isso. Mas, seu Zezé, não tem mais, o senhor vai ficar sem jantar essa noite. É uma coisa que parece. É uma coisa que parece piada. Ele, sério, ranzinza o seu Zezé. E a gente não acredita, seu Zezé, não interessa, ele não pode fazer. Você tem um Nelinho que praticamente é um gol, o cara é irresponsável, podia não ter entrado, era a única chance que nós tínhamos, ia para cobranças de pênalti. Era prorrogação, né? Era prorrogação. Então, você vê, tem essas coisas, né, estranhas que acontecem, e era um futebol que não tinha esquema. Não tinha o técnico falando com a analista de sistema, que não sei o quê. Não, isso tudo, cara. O jogador resolve em campo. Eu tenho uma... assim, hoje em dia se valoriza muito treinador também. Pois eu fico doido. O cara não faz gol. Não são todos os torcedores, não, mas o torcedor, como ele às vezes não tem essa vivência ali de dentro, né? De campo, para ver como é que funciona aquele negócio, ele acha que o treinador é o grande responsável por tudo. Você contrata o Guardiola, mete ele no Vila Nova de Goiás, vê se ele vai fazer alguma coisa. Não vai fazer nada. Se você não tem um time bom, não adianta. O Vanderlei Luxemburgo foi 5 vezes campeão do Brasil. Ele foi meu lateral, tive no Cruzeiro com ele, auxiliei ele 2 ou 3 vezes em alguns jogos que ele me pediu, quando ele é técnico do Cruzeiro. Ele falou, Raul, eu fui 5 vezes campeão do Brasil porque eu não sou burro, cara. Eu só fui para time fera, senão não era. A gente faz uma coisa certa, pode dar errado. Você escala o jogador que é muito bom, daqui a pouco nesse dia ele não estava legal, arrebentou. Entendeu? O Flamengo, o ano passado, o zagueiro lá se machucou, o grandalhão lá, como é que chama?
até apelidaram ele porque ele arrumou aquela namorada dele, como é que é? O Léo? Léo Pereira? Ele estava machucado, com uma distensão, não podia substituir mais, ele foi lá, ficou parado lá, ele fez o gol da vitória, 1-0. Isso é esquema? Não, isso é um acaso, acontece muito. Então, mas você viveu os dois lados, né? Você viveu como jogador e viveu como técnico. Como técnico, eu fui técnico, falei, pô, o negócio, sabe, não tem, você vai, tenta escalar o melhor time, quem está em melhores condições, tudo bem, ele é importante. Em algumas situações ele é limitado, cara. Se ele não atrapalhar, já tá bom, né? O que eu falo assim, eu tive os técnicos que não atrapalharam a gente. Eu fui campeão com todos os técnicos. E o Andrade foi campeão brasileiro, cara, com o Flamengo. 2009. O Andrade nunca mais arrumou emprego em lugar nenhum. Porque você acha que ele foi um gênio? Ele é um cara que conhece lá, jogou e tal. E o que ele fez? Ele fez um arrozinho com feijão lá, escutou o Petkovic, escutou o Bruno, que era goleiro, e que eram os caras que eram líderes ali, né? Adriano, e acabou. Você acha que o técnico vai ser campeão? Eu não sou contra ninguém, eu não estou discutindo, eu aceito todas as opiniões, aceito mesmo uma boa, você tem sua opinião, você tem o direito de ter opinião. Os caras ficam endeusando o JJ. Não estou falando que ele não tem mérito, claro que tem mérito, tem, ele estava ali, mas não foi ele que ganhou, e os caras acham que foi ele. Ele tem mais nome que o Carpegiani, que foi campeão do mundo. Poucas as vezes que a torcida do Flamengo gritou o nome de treinador na história foi com o Mister. Pois é, Mister. Então, ele tem adoração como eles têm pelo Gabigol e não tem pelo Nunes. O Nunes fez 2 no Mundial, fez no Brasileiro contra o Grêmio, fez no Brasileiro contra o Coisa. E o Nunes é um cara... Porque a nova geração viveu isso, eles têm razão, é o que eles conhecem, é o que eles viram. Entendeu? A Libertadores, para a grande maioria da geração, com razão, não estou tirando a razão nem discutindo isso, eles vivem da Libertadores. O Mundial só serve para dizer que o Palmeiras não tem Mundial. Porque eles viveram aquele momento bacana demais, com o Gabriel Barbosa lá, fazendo os gols. Claro, eles têm aquilo que eles têm, então eles estão em cima disso, eles não se apegam ao título mundial. Eles se apegam mais às Libertadores, que é a glória eterna, que não sei o quê. Então eu brinco muito, e o Mundial é o quê, hein? Nem tem nome Mundial. Mas triste do clube cujo torcedor não valoriza a sua história. Eles valorizam, mas a nova geração, com razão... Acha que o Flamengo existiu de 2019 para cá. Porque cada geração tem um time de preferência. Dependendo da idade do menino, ou da pessoa... Ele tem um time de preferência dele, é aquilo que ele está vivendo, né? Então eu não tiro razão, né? Mas tem divisões. Eu recebo no meu Instagram, Raul, eu prefiro a minha Libertadores do que o seu Mundial. O flamenguista fala isso para mim. E eu brinco com ele. Então é o seguinte, quando você encontrar um palmeirense, não fala para ele que não tem Mundial, porque você também não tem. Mas é muito pouco, porque são toda a área você tem, né, É muito complicado hoje em dia, por exemplo, você ter as peças-chaves atuando nas suas posições e transformando isso num esquema vencedor, né? Eu imagino, às vezes, o técnico ele pode imaginar um time, um esquema tático aqui, mas ele não tem as peças-chaves ali para desenvolver muitas vezes isso. E sabe o que eu fico pensando também? Quantos jogadores que são realmente craques, que não se enquadram dentro do que o técnico vai dizer para ele. Você pega um Romário e vai dizer para o Romário jogar diferente do que ele joga. Não tem como. O que você vai falar para o Messi? Pois Messi, vai dizer o quê? Você volta para ver. Nem vai falar, né? Nem vai falar. Você pega um time desse de astros aí. Vai falar o quê? O Guardiola lá no City. Ele fala com um ou com outro só. O resto ele não fala nada. O goleiro saiu agora, o Ederson, que ele teve uma batida na cabeça. No jogo decisivo aqui do campeonato da Liga Inglesa, praticamente ele é campeão com mais uma vitória, o City. E o Ederson bateu com a cabeça. E aí foi o médico lá e tal, e tem uma lei lá na Inglaterra dizendo o seguinte: qualquer choque na cabeça tem que sair. Não foi o técnico que tirou ele. O médico foi lá,
avisado pelo árbitro, falou, ó, 5 minutos para modificar, para tirar o Ederson. E o Ederson ficou louco. Chutou tudo. E o Guardiola foi abraçar ele não afastou, mas ele nem deu bola. Como se fosse o Guardiola responsável. E ele achou que o Guardiola, mesmo assim, não devia ter tirado ele. Por quê? Mas foi obrigado, né? Claro que foi obrigado. Então, o técnico, um time de craques, ele não fala nada. Ele fala para quem está ali começando uma coisinha ou outra para não dizer que não falou nada. Porque os caras vão ouvir por ouvir, mas vão fazer aquilo que eles sabem. Flamengo campeão, quem era o técnico? Pois é. O Mundial. Carpegiani, que também era jogador. Encerrou a carreira. Jogador. Ele fala... E é incrível jogou com todos aqueles jogadores. Jogou. Ele não fez nada. Tanto é que nós jogamos contra o Liverpool. Aquele time começou com Dino Sani, se não me engano, como treinador. Aí Dino Sani saiu, aí... tinha o capitão Cláudio Coutinho, né? Que foi mas isso até 80, né? Que montou, mas o Dino Sani ficou 2 meses. 2 meses, aí veio o Carpegiani. Aí veio o Carpegiani. E nós jogamos o Mundial, não teve uma substituição, o time entrou e terminou. Nós fomos com 15 jogadores. Algo que dificilmente se repetiu. Exatamente. Dificilmente. Né? Hoje em dia, a gente no futebol moderno, hoje eu não conheço assim. E aquele time grandes equipes. Uma dificuldade terrível na final contra o Cobreloa, né? Foram 3 jogos, o terceiro jogo em Montevidéu, lá em Santiago, foi uma quebradeira, o cara entrou com pedra na mão, arrebentou, Adílio. Mário Soto, até hoje eu me lembro desse nome. Eles deram muito. O Lico até não jogou a decisão do... Você tem história em Santiago, 2 finais de Libertadores em Santiago, né? Joguei. E joguei 2 em Montevidéu. Então, essa questão lá do cara, naquela época não tinha tanta vigilância. Não tinha VAR, não tinha nada. Não tinha nada, e as câmeras de televisão eram poucas, não tinha tantos detalhes, você não via muita coisa. A iluminação era horrível, uma boate, uma penumbra, então era muito ruim. O saiu sangrando. Saiu sangrando, arrebentado. Ele não jogou, o Lico não jogou o jogo, né? Então, mas aí o Anselmo foi lá e deu nele. Em Montevidéu, foi escalado, foi quem vai pegar ele. O Carpegiani botou o Anselmo, você vai entrar só para dar um soco no Mário Soto. E aí o Nunes, que era para ter, o Nunes levantou a mão, pode deixar que eu dou nele. Falei, então tá ganhando o jogo, lá faltam 10 minutos, 5 minutos, dá nele e sai. Não precisa nem esperar para ser expulso. Foi assim, combinado assim. Aquele time não batia em ninguém, mas ele deu tanto na gente, ficamos incomodados. Falei, vamos dar nesse cara, vamos. Aí o Nunes levantou a mão, pode deixar que eu dou. Faltava 5 minutos, 10 minutos, não me lembro muito bem. A gente falava, Nunes! E ele fazia só assim, para esperar. Falei, pô. Aí o Leandro estava na lateral direita, no meio campo, jogou o Ney Dias. O Leandro foi assim, perto do alambrado, falou, Carpegiani, põe o Anselmo. Aí o Carpegiani entendeu. Eles falam que o Carpegiani mandou porque o Carpegiani que tomou a decisão de mandar. Uhum. Ele foi, sugeriram a ele para bater e ele falou, vai lá, dá nele e já sai. Se você nem esperar o cartão, dá nele e vem embora. E aí ele chegou perto do Mário Soto, encostou assim, o Mário Soto de frente para ele de costas para o Mário Soto, ele ia virar e dar o soco. Aí o Mário Soto pressentiu que ia tomar a porrada, vamos dizer assim, e deu um passo para trás. Aí ele estava com o cotovelo assim, ele veio com o cotovelo e deu para trás com o cotovelo, fundamento de malar. Aí ele apagou. E aí fechou o tempo, foi todo mundo preso. Anselmo, os diretores, o presidente, porque a briga terminou na praça. Porque tinha uma porta do alambrado aberta, o jogo estava terminando e os portões estavam abertos. E aí o Anselmo passou correndo em direção ao banco do adversário, passou pela porta, né, do alambrado e foi na rua. Na rua tem uma praça em frente. E o pessoal atrás. E o pessoal atrás, aí desceu todo o banco de reserva do Flamengo, também foram para lá, e a polícia chegou e prendeu. Passaram a noite na cadeia. Chilindró. Eu fiquei quietinho na minha lá. E Raul, hoje, eu não sei, pode ser uma impressão errada que eu tenho, mas às vezes eu vejo times
como Flamengo decidindo o Mundial, ou qualquer outro time brasileiro que vá disputar um título internacional, antigamente o time brasileiro, ele que impunha o respeito. Os outros times já chegavam encolhidos. Eu vejo hoje o futebol brasileiro diante do cenário mundial entrando com muito respeito para cima dos outros times. Eu sei, eu entendi bem. Isso é um tema fascinante, mas é um tema assim que vem lá de trás. Primeiro que os jogadores hoje são robôs. O que eles falam, termina o primeiro tempo, eles falam assim: muito bem, agora Deus vai ajudar, muito obrigado, que Deus não sei o que, tudo é Deus para ele. Parece que Deus só favorece ele e prejudica o outro. Eu sou católico, tenho religião e tudo, não estou falando mal de religião não, mas se você rezar para não se machucar, agora você rezar para ganhar jogo, não existe, né? Você acha que o Todo-Poderoso lá, dependendo da religião, você acha que ele, primeiro que ele está muito ocupado, né? Ele vai ajudar você a ganhar e o outro vai para perder. Não existe. Isso não existe. Aí chega o goleiro do Atlético Mineiro, bota o crucifixo lá, fica rezando lá, não é para não se machucar, é para não tomar gol. Então ele vai rezar contra o atacante lá e tal. Então isso aí é uma besteira. Faz o gol, levanta a mão para o céu, agradecendo porque fez o gol. E o goleiro triste chorando. Então o Todo-Poderoso prejudicou o goleiro e ajudou o outro. Então isso é ridículo, né? É ridículo. Ninguém é mais filho de Deus que o outro. Claro, você que pedia, olha, para não se machucar, para não ter um problema, aí tudo bem. Mas os caras, aquilo ali, para mim, então o futebol está cheio de coisas que é fácil até de entender. A hora que você abre os olhos, você começa a compreender as coisas. Primeiro, só tem jogador robô que vai esperar o que o professor vai falar para ele. Essa é a entrevista do intervalo. Agora vamos ver o que o professor vai falar para a gente lá dentro. Em vez dele levar a informação de dentro de campo para o professor lá, porque é diferente. Mesmo que ele esteja vendo o jogo, ele não sabe na pele o que está acontecendo lá. Ele está vendo uma coisa, mas não está sentindo a coisa. É diferente, você está praticando e você olhando. O cara devia ter dado um carrinho, você não sabe o que aconteceu lá na hora. Só o cara que não deu o carrinho que sabe. Então, é muito... Você prefere, Marco, uma pergunta que eu vou fazer para vocês aqui. Por exemplo, você está jogando futebol, você é um defensor, você prefere enfrentar o jogador que improvisa ou aquele que já foi estudado, sabe que ele vai sair pelo lado esquerdo, que ele vai lá no fundo e vai cruzar? Qual que você quer enfrentar? Esse que... O premeditado, lógico, né? Que a gente já sabe. Claro, o cara que improvisa você não vai querer, porque você não vai saber. Então é o seguinte... Todo mundo sabe o que todo mundo vai fazer. Você pega o Cebolinha, ele vai entrar por aqui, vai tentar ir para o fundo, não deu, ele corta para dentro, dá 2 passos e bate pro gol. Não é isso que ele faz? Uhum. E o Luiz Araújo é a mesma coisa, é o Cebolinha do lado direito. Ele pega a bola, corta, vai bater de esquerda. Corta para dentro e bate. E fez gol assim já. Isso é mais do que previsível. Mais do que previsível. O Cebolinha então... Custou 90 milhões de dólares, 60 milhões de euros. Craque. Cebolinha é craque, por quê? Joga contra ninguém também. Os caras são fracos. Se ele pega um Leandro dá 2 canetas nele logo de cara, fala, para com isso aí, vai para lá, para o outro lado e tal. Então, o futebol hoje é muito previsível, é tudo mecânico. Tem o futebol posicional, aquele de posições, que são igual xadrez, todo mundo colocado ali. E nós, naquela época, era tudo de improviso. Nós não tínhamos nada, qualquer técnico, olha, vai ser assim, vai aqui, só avisava, olha, tem que tomar cuidado com o fulano de tal, hein? Ele é muito esperto. Informações sobre o jogador, a qualidade dele, do adversário. Olha, lembre-se que o cara é rápido. Olha, tem que ter um na sobra. Era só isso. Hoje não. Hoje posicionamento, não sei o que e tal. É tudo mecânico. Tudo mecânico. Previsível demais. Então fica esse jogo chato. Você tem
80% de posse de bola e 2 finalizações. Qual é a vantagem de você ficar com a bola se você não sabe o que você faz com ela? Sem objetividade, né? Então, muita gente pode discordar e eu, claro, aceito e respeito, sobretudo, mas felizmente para mim, eu tenho que avaliar, fazer uma avaliação em cima daquilo que eu vi, que eu enfrentei e tudo mais. Eu não posso baixar o meu nível de exigência só porque o futebol está desse jeito aí. O futebol, esse aí, eu falo sempre, já falei isso aqui ontem, nas entrevistas que eu dou, no Brasil não tem Série A. O Brasil é uma Série B com Palmeiras e Flamengo da A. Só esses dois são Série A. E Série B não tem nenhum. Tem Série C. Isso é verdade. Aí os caras ficam... porque é o que existe hoje. Agora, eu não posso deixar de falar isso, porque a minha avaliação, sem contar marra, sem querer me colocar no pedestal alto, eu não tenho vaidade nenhuma. Já estou com quase 80 anos, não tenho tempo para isso. Eu venho de Pelé, de Maradona, de Platini, de Beckenbauer, de Sepp Maier, de Schwarzenbeck, né? Eu venho de Tostão, de Dirceu Lopes, de Reinaldo, de Éder, de Zico, de Leandro. Esse é o meu nível, cara. Esse é meu nível que eu enfrentei e joguei a favor. Eu não posso chegar e achar que o craque é aquele ali porque ele é famoso. Então é isso aí. Às vezes o meu embate para conversar com as pessoas, falam, mas esse cara tá achando que... Não é esse cara que tá... Eu tive a felicidade de cair numa década, né? 3 décadas eu joguei, não 30 anos, mas 60, 70 e 80. Com o que de melhor o Brasil produziu. Que tinha de melhor no mundo. Quando o Brasil ditava o modo que o mundo queria jogar. Acho que a partir de 82, 82 era um time do Brasil, que o Raul teve até chance eu machuquei, eu não fui, não continuei, eu era o titular da seleção. Você tinha 3 jogadores do Flamengo, 3 do Atlético, só tinha um jogador que jogava fora do Brasil, do time titular, que era o Falcão. Então, a partir de lá para cá, hoje você pega o time titular da seleção brasileira, todos jogam fora do Brasil, não tem identificação com os times do Brasil. E a maioria agora está saindo para terminar a formação lá, como o Vinícius Júnior fez, como esse Endrick vai fazer agora, como o próprio Rodrigo, que está no Real Madrid, vai fazer agora. Então, o que a gente tem de um pouquinho melhor, a gente não consegue ver jogar 2, 3 anos nos grandes clubes no Brasil. Outra coisa é o seguinte, com exceção dos jogadores que jogam fora do Brasil, eu nunca joguei fora do Brasil, eu enfrentei 3 vezes o Real Madrid. Eu joguei contra a Inter, joguei contra o Juventus da Itália, contra o Manchester City, contra Liverpool, 2 vezes contra o Liverpool, Internazionale de Milão, no Mundialito que teve lá. Isso jogando no Brasil. Não existe um jogador que tenha enfrentado, a não ser os jogadores do Flamengo daquela época, os times que eu enfrentei. O goleiro do São Paulo, Rafael, é muito meu amigo. E ele estava no Cruzeiro, eu trabalhei na base do Cruzeiro, e eu conversava muito com ele, de vez em quando eu falava assim, puta, mas Rafael que teve um problema agora, vai sair do Cruzeiro, que já era do Santos, é isso? Não. Outro Rafael. O Rafael, o goleiro do São Paulo, titular. Do São Paulo. Uhum. Tá. Então, eu falei Santos, né? Não, falou São Paulo. São Paulo. Então, eu conversando com ele, eu falava assim, mas aquele dia que nós lá em La Coruña, que nós inventamos o Real Madrid, ele fala para mim assim, falava, você jogou contra o Real Madrid, cara? Quando é que eu vou jogar contra o Real Madrid, Raul? Aí não joguei algumas. Quantas vezes você jogou? Joguei 3 vezes. Ah, é? Uhum. Aí eu joguei também contra o Internacional. Você jogou contra o Internacional? Puxa. E os caras ficavam assim, quando é que eu vou jogar? Então não é contando vantagem, mas assim, isso é vivência. Tá? Você provou do veneno, né? Então, isso aí te dá um conhecimento legal e te dá uma condição de poder falar com a segurança, não usar nunca a palavra, eu acho. Não, eu sei. A disparidade econômica ficou tão grande que um time
sair do Brasil, ou então o time da Premier League, veja, não vai jogar Era aqui. um outro mundo, cara. Eu joguei contra esse Del Bosque, que era do Real Madrid, que foi técnico da seleção espanhola. Eu joguei contra Rummenigge, joguei com esses caras todos. Então eu senti na pele o que é, quem era o craque, cara. Assim, eu joguei contra o Maradona. Cara. Aí, pô, sabe, eu fico assim, gente, mas a distância é monumental, cara. Que pena que o futebol sul-americano tá pobre, né? Tá muito pobre. É o que nós temos aí. Então vamos ter que... Então tem Flamengo e Palmeiras que ainda se salvam, né? Lembro que o Santos viajava o mundo inteiro, o Cruzeiro e Santos. Fazendo exibição. Cruzeiro e Santos viajavam o mundo fazendo exibição. Botafogo também ia. Pois é, pagavam para assistir o Santos e o Cruzeiro viajando o mundo. O mundo inteiro. Nós ficamos 80, 90 dias fora do Brasil. Olha, eu joguei em Hong Kong, eu joguei em Kuala Lumpur, eu joguei em todos os lugares que você imagina aí. Tudo em torneios. É o que eu digo, o futebol brasileiro, ele ditava o modo como o mundo queria ver e jogar futebol. O respeito era imenso. Hoje em dia, acaba se refletindo na seleção brasileira. Claro, a única posição que progrediu demais é a de goleiro. A posição de goleiro hoje, ela é referência no mundo inteiro. E antigamente era Alemanha, Uruguai, Argentina, que eram os melhores escolas de goleiro do mundo. Hoje o Brasil é referência. Tem 2, 3 goleiros no mesmo time na Europa, na Internacional e tudo aí. E o goleiro do Atlético Paranaense aí está saindo também, vai para Inter de Milão, uma coisa assim. Então, essa posição... Mas então você vai... por exemplo, até em questão de público, o Flamengo não pode fazer um estádio para 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. No mínimo 80 mil pessoas. Você tem que aumentar. E outra coisa, tem que pensar grande. O cara pode falar assim, mas o Raul está sonhando, que não sei o que. Eu não estou sonhando, não. Isso é pensar hoje a velocidade com que as coisas estão se modificando. Você imagina uma coisa hoje, amanhã já passou. Então você tem que pensar 10, 15, 20 anos na frente. Tem que fazer, o Flamengo teria, e não precisa de SAF, não. Não precisa. Se o time do Flamengo se transformar em SAF, eu deixo de torcer pro Flamengo. Eu não gosto de SAF. Olha o que está acontecendo com o Vasco. O que aconteceu com o Cruzeiro, que ele vendeu. Isso é uma... nem vou falar mais. SAF para mim, acabou. Cruzeiro Esporte Clube não existe mais. Porque tiraram o Esporte Clube. É Cruzeiro SAF. Eles não botam na camisa, porque eles sabem que aquilo não é legal. Então, quando se transforma em SAF, você tira o futebol e regatas. Se o Flamengo se transformar em SAF, é Flamengo SAF. Sai o clube de regatas. E ainda tem gente que considere fazer isso. Não pode fazer. O Flamengo tem condição de fazer um estádio por si próprio. Tem. Você imagina com faturamento. O Flamengo com estádio, hein, Raul? Imagina o Flamengo com Mas tinha que fazer um estádio que você pudesse abrigar 40 mil pessoas e ao mesmo tempo 80 mil pessoas. Se fosse necessário, né? E é possível fazer isso com tecnologia. Claro. Uhum. Você tem o estádio eu tive agora lá nos Estados Unidos, viajando aqui, fui para Montreal, fui para o Canadá, tem um mês e pouco, tudo com as embaixadas. E o estádio de basquete onde que é, rapaz? Los Angeles, ele serve para shows de música também. Se o público for menor, ele tem um mecanismo, ele vai encolhendo, clac, 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 e fecha assim para 40 mil. Se for maior, ele clac, 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 ele sobe e arma todo. Então é isso que tem. Mas não sei o que. Claro que dá para fazer, cara. O Real Madrid troca o campo, você viu como é que é o Real Madrid? Ele tira o gramado inteiro, coloca outro para shows e tal, sai, tem elevador, o gramado desce, encolhe lá embaixo. Pô, o Real Madrid, cara, a Espanha é desse tamanhinho.
Raul, não vamos muito e o Real longe, Madrid, o Real Madrid não tem mais torcedores que o Flamengo? Você imaginava que o Atlético Paranaense ia bater na porta e ia virar o que virou hoje, com um estádio de primeiro mundo, pois né? Curitiba, um CT de primeiro mundo. Nós estamos falando de um time de Curitiba, né? Não você precisa ver o estádio Arena da Baixada, é uma coisa de doido, cara. Uma coisa de doido. E o Flamengo não tem um estádio, cara. E está renovando agora com o Maracanã, né? Porque vai demorar para construir o estádio, né? Mas ele vai virar SAF. Porque o Landim, mesmo saindo, eu acho que ele vai... ser CEO da SAF, alguma coisa assim. Porque todo mundo ganha dinheiro. Os advogados têm que ganhar mesmo, estão fazendo negócio, fazendo uns contratos, tem que pagar, estão trabalhando. O cara que vai mediar para fazer venda e tudo vai ganhar comissão, então isso é lucro. Mas dizem que querem fazer a SAF só para o estádio, não tem necessidade. Não tem necessidade nenhuma. O Bandeira chegou, o Bandeira foi... Eu não conheço muito bem o Bandeira, eu falei com ele uma vez só. O Bandeira pegou o time quebrado. Ele fez a coisa correta que eu sempre disse. Eu falei, faça isso. Chega para os torcedores e fala assim: nação, não tem título, não tem contratações. Eu vou recuperar a saúde financeira do clube. Vocês vão ter que esperar. Não espera título, não espera contratação. Vai segurar a onda aí. Porque senão nós já estamos falidos. Mesmo assim foi campeão do Brasil, o Flamengo. Copa e ele do Brasil, fez 2013. 2013, ele foi lá, a torcida xingando, queria contratar, mas não tem conversa. Olha aí o que virou. O Landim estava com ele lá também. Então virou, recuperou, é o time mais tranquilo do Brasil, aí da América do Sul, né? E conseguiu. O Cruzeiro, que devia seguir o mesmo caminho, com uma gestão de capacidade, não. Preferiu vender porque todo mundo se dá bem com venda. E agora vem o Flamengo com esse negócio de... Pelo amor de Deus. E o Vasco está aí todo enrolado com a história da SAF. Já vendeu a SAF, o Pedrinho já vendeu. Com a eliminar na justiça para receber para tirar a administração da 777, né? Mas eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo muita coisa errada no departamento de futebol do Flamengo. O Flamengo tem dinheiro, mas é uma zona o departamento de futebol. Você vê agora o Gabigol não tem o que fazer, vai uma foto com a camisa do Corinthians. Que coisa absurda, né? Porque você que está lá perto, você que é ídolo, o que você me diz de Marcos Braz, de Spindle, de Landim? Que infelizmente para mim, eu acho que o grande problema do Flamengo não é jogador, não é técnico, é a direção de futebol que não tem pulso e que fica refém de jogador, como por exemplo o Gabriel Barbosa, que joga com a camisa 10 agora. E não tem o exemplo de um Raul, de um Zico para seguir, que são pessoas que jogavam por amor ao clube, como o Raul chegou lá, nem formado na base do Flamengo era, mas é o ídolo que é hoje. O que você acha, Raul? O meu mordedor de virilha lá, ele já devia ter saído, mas ele é bom, porque para você achar uma virilha naquelas condições, sem bater de frente com um trator, uma carreta, né? O mordedor de virilha, ele é indestrutível, cara. O Landim vai morrer abraçado com ele. Ele vai morrer abraçado. E eu acho que ele tem os votos para eleger qualquer presidente. Eu acho. Eu já nessa aí eu não afirmo, mas é o que está parecendo. Porque o seguinte, eu não vou usar a palavra, ele é culpado por ter perdido o Mundial. Ele é responsável muito forte por ter perdido aquele Mundial. Primeiro liberar os jogadores todos. Você acredita que eu fui para Marrocos? Eu estou apagando até hoje a passagem para passar raiva com ele me vai e vende o volante João, que está convocado para a seleção brasileira, porque se ele leva o João, vende o João e recompra. João Gomes, você está falando? E recompra o menino lá, o Gerson, que é bom jogador, claro, mas que no Mundial cometeu um erro lá, foi expulso e tal, e ferrou o time, acabou com o time. Então essa questão de ter vendido o João, que poderia ser o titular, foi um desastre aquele negócio. O Flamengo tinha tudo. Os caras deram quase 2 meses de férias pro time com o calendário daquele. Possibilidade de jogar contra o Real Madrid do Vinícius Júnior, pelo amor de Deus. E você não vê uma coisinha, uma reação. Só os torcedores que vão xingam antes do jogo, Landim fora Braz, fora Spender, não sei o quê. E não acontece nada com ele tá lá. E aí, quando a coisa tá braba, ele some. Perdeu, você não vê ele. Ganha um jogo, ele aparece de novo atrás de algum jogador. É uma coisa. E ele não cai.
E ele não vai sair, vai ter nova eleição, ele vai continuar lá, cara. Você pode ter certeza absoluta. De uma forma ou de outra. Todo mundo cai, ele não... Menos o Braz e o Ele não Landim. treme. O mordedor de virilha, ele é o campeão do mundo. E um cara. time O cara- que precisa... Péssimo político, precisa de título com essa folha que tem aí. Aí, ano passado, né, 2023, foram quantas finais? Foi ano passado? Todas as que disputou, né? Copa do Todas. Brasil, Carioca, Perdeu Supercopa. todas. Eles só fazem... Conseguiu a perder questão para o fina- Independiente Del Valle. A questão financeira lá está bem colocado, tudo bem. Pelo menos até agora, pelo que a gente sabe, está tudo bem. Essa questão do futebol está em péssimas mãos, né? Está em péssimas mãos e não acontece nada. A torcida revoltada pressiona e eles não estremecem, cara. Eles são bons nisso, viu? Eles são bons. E o modus operandi é sempre o mesmo. Chega um momento, vão apontar o dedo pro técnico, aí eles viram as costas pro técnico lá. Cara, um negócio assim. Um reflexo Flamengo e Amazonas daqui. Dentro do Maracanã. E vai passar sufoco o Flamengo aqui, viu? Se bem que o Amazonas tá ruim também, né? O Amazonas tá mas conseguiu- caindo pelas tabelas aí, né? Conseguiu, quem diria, né? O Amazonas tem o quê? 4 anos? O Amazonas, 2019. 5 anos. O Amazonas tem 5 anos. Né? Jogando Série B, vai pra dentro do Maracanã, pega um gol e segura o Flamengo. Você já pensou se o Amazonas Trocaram o time do Flamengo inteiro. nos Trocaram o time do pênaltis Flamengo inteiro. Vamos mexer, vamos ver se acontece alguma coisa. Não aconteceu nada, absolutamente nada. E agora cancelaram essas 2 rodadas. Eu acho que ele vai vir com o time principal para jogar aqui em Manaus. Não é possível que ele vá querer poupar jogador, né? Aquela ciência que ele usou com medo do Bolívar lá na altitude, que o principal jogador do Bolívar é a altitude. Um time ruim, medíocre, que tinha acabado de ser eliminado do campeonato boliviano por um clube chamado Bulo Bulo. Aí o cara vai jogar contra o Bolívar com medo. Para com isso. Você vê essa Libertadores, né, cara? Eu me lembro das minhas Libertadores. Joguei 6 Copas Libertadores. Quantas finais? Ganhei 2 pelo Cruzeiro? 2, fui 50%. 3 finais. Eu fui para 3 O finais. Flamengo de 82 podia ter ganho. Perdeu do Penharol, não foi? Contra Mas o eu não Penharol joguei. no Maracanã, Eu não né? joguei, estava machucado. Aí o Cantarelli que Era jogou. o Cantarelli que estava. Aí o Jair, que era um jogador que jogou depois no Inter, foi lá, fez um gol de falta e eliminou o Flamengo em pleno Maracanã da final da Libertadores de 82. E, Raul, seleção brasileira. Vamos aqui para seleção brasileira. 72. 8-2. 8-2. Mas 72 não foi? Não chegou a ser... Não, foi 8-2, né? É 8-2. Até, tem uma situação que você cruzou com o Tele no trânsito. Tem uma história. Ele me convocou no trânsito. Eu não conhecia o Tele. Foi 82? 82. Ele disse que você seria o titular dele. Ele parou o carro do meu lado, ele morava no mesmo bairro que eu, no Leme, no Rio de Janeiro. Paramos no sinal, quando eu vi ele assim, fazendo sinal para mim, eu olhei, baixei o meu vidro, era o Tele. Falei, puta, é o Tele. Ele falou assim, isso parece história, mas não é. Todo mundo sabe, já dei essa entrevista muitas vezes, não vou mentir porque todo mundo vai ficar sabendo, tá mentindo. Ele falou assim, você é o meu goleiro para a Copa. O sinal abriu, ele arrancou e eu fiquei parado. Aí eu falei, é o Tele, cara. Eu falando comigo mesmo, é o Tele. Ele falou que eu sou o goleiro da Copa. Ele já me convocou e falou que eu sou titular. Por isso não existe em lugar nenhum no mundo. Em vez de treinar, eu voltei para casa. Estava indo treinar. Flamengo. Feliz da vida. Voltei para casa. Isso pouco eu falei, tempo, por que eu voltei para casa? Eu tenho que treinar, cara. Já às vésperas do início da preparação. Na véspera. Aí fui, tinha um amigo do Tele, eu esqueci o nome dele, cara, que era amicíssimo do Tele. Ele estava me esperando na Gávea. E aí ele chegou, me chamou num canto e falou assim, você já sabe, né? Você é o goleiro da seleção titular do Tele. Aí eu falei, pô, então é verdade, era o Tele. Aí ele falou assim, vai me dar uma entrevista que eu vou só soltar depois da manhã, depois da convocação, tá? Mas você fica quieto, fica na sua. Aí eu dei entrevista para ele. Eu falei, tô convocado. Aí fomos até para o Hotel das Paineiras lá. E eu era o titular, joguei contra a União Soviética, joguei contra o Chile, joguei contra o México. Na preparação. Toda a preparação para jogar a Copa do Mundo. Aí aconteceu um desastre que nós estávamos treinando a Toca da Raposa e ele
os goleiros foram embora, nem me lembro quem eram os goleiros. Nem me lembro. Paulo Sérgio, Valdir umas Pérez. coisas assim. Aí, o Valdir não estava ainda, não. Aí, eu treinando sozinho, os caras chutando, chovia uma barbaridade, já cansado, então de vez em quando eu não ia na bola, lá entrava e ele falava assim, vai na bola, deixa de ser preguiçoso. Ele atrás do meu gol com 100 repórteres ali atrás. Seleção brasileira para a Copa do Mundo, você imagina, toca da raposa. E aí enchendo o saco, cara. Vai na bola, deixa de ser preguiçoso. Aí vem a bola, faz isso aqui no meu dedo, ó. Putz. Aqui, meu Deus, olha aqui como é que ele é, ó. Não estou abrindo o dedo, não. Aqui. Essa parte aqui entrou no mindinho aqui em cima. Levanta o dedinho assim pra gente mostrar na câmera ali. Olha aí. Isso é uma das coisas. Os outros também são tudo quebrados. A Aliança teve que fazer uma maior para passar aqui nessa bolota aqui. Ó. Então, quando a bola bate no meu dedo, ele fala assim, bem feito para deixar de ser preguiçoso. Aí eu virei para trás e falei, isso me convocou porque eu jogo ou pelo que eu treino? Pô, você dá uma martelada no dedo, o cara fala bem feito, você manda ele para aquele lugar, né? Uhum. Isso é sintomático, né? E aí ele deu meia volta e foi embora. E aí no jogo contra a Polônia eu machuco. Distensão na virilha, 4 meses parado. Ele me cortou, convocou o Valdir Pérez. Aquele ano, o Campeonato Brasileiro disputado no primeiro semestre. Eu volto, 4 meses depois, titular do Flamengo, vou decidir o título contra o Grêmio, ganhamos de 1-0, fomos campeões do Brasil, o Leão no gol do Grêmio, sai a convocação às 7 da noite, eu não estou nem como terceiro goleiro, eu era o titular, ele não me levou para terceiro goleiro. E aí, paciência. Não levou nem o Leão, né? Nem o Leão. Nem o Leão. Nem o Leão. E o Leão queria muito. Aí seria a última. Valdir Pérez, Paulo Sérgio e Carlos. Aí eu cheguei para treinar 2, 3 dias depois na Gávea e o Renato Maurício Prado, que cobriu o Flamengo, chegou para mim e falou assim, ei Raul, chateado, né? Eu falei, não, quem joga no Flamengo não sente falta de seleção brasileira. Joga numa seleção? Eu estou aqui na seleção. Sou campeão do mundo já, não preciso da seleção para isso. E agora, eu gostaria de jogar uma Copa do Mundo, claro que não gostaria, sim. Mas não foi fundamental para mim não, porque se eu não tivesse no Flamengo, não estou fazendo média com o Flamengo não, se eu não tivesse no Flamengo e não tivesse ganho o Mundial no Flamengo, talvez eu tivesse, faltou a seleção brasileira, né? Mas quando eu, pelo menos, joga no Flamengo, não falta mais nada, sabe? Eu falo, como é que tem cara, são meus amigos, 6 jogadores, eles chegam para mim, muitos, falam, Raul, como é que é jogar lá, hein? Eu falei, meu amigo, perdeu. Você não foi, você nunca vai saber. Nunca vai saber. Porque se eu te contar, não dá para passar tudo que é. Você explicar o que é. É uma coisa de doido, cara. Você entra no Maracanã, o cara. E aí, qual que é a emoção de você entrar no Maracanã com 170 mil pessoas? Eu falei, não como é que você vai? A única definição que eu encontrei, porque não tinha o que falar, não, é bom, é maravilhoso, não, é emocionante, isso não é explicação. Eu falei, meu amigo, a hora que se põe o primeiro cara que aparece no túnel, né, que antigamente tinha o túnel, a escadaria, que aparece a primeira cabeça do Flamengo, o Maracanã literalmente explode. Treme. E aí você já não confiança, não dá para falar com ninguém mais, porque você não ouve nada. E aquilo não dura um segundo. Aquilo não dura um segundo. Na hora da entrada de campo, sabe o que os times faziam? Os adversários? Os adversários faziam, eles falavam assim, deixa os caras entrar primeiro. Deixa os caras entrar primeiro, porque senão vai matar a gente lá dentro. Então, enquanto a gente não entrava, eles não entravam. Pô, vocês estão demorando. Não, você pode ir primeiro. Raul, conta pra gente, já que você tá falando de Maracanã, o que você lembra de Flamengo e Atlético Mineiro, final do Brasileiro de 80? Aquele jogo foi dramático, finalzinho, aquele gol do... que você... Conta uma história de bastidor aí daquele jogo. Aquele jogo quase complicou porque o Júnior acabou saindo, se eu não me engano, ele teve um probleminha lá, saiu, faltavam 5 minutos, uma coisa assim. 2-2 o jogo, o Atlético campeão. O Atlético, aí o Nunes vai e faz o 3. Isso aí, uma bola que ele cruzou, ela bateu no zagueiro de volta, ele foi, deu o drible e fez o... Aí resolveu ali, mas aí depois disso é que aconteceu que podia ter sido... Aí entra o Carlos Alberto, lateral, eu tô com a bola na mão, olho pro placar, tinha 3-2 Flamengo.
e 47 minutos. Eu tô com a bola na mão, Maracanã, Arnaldo César Coelho. Aí eu pego, dou a bola, porque podia dar e ele podia voltar para mim na época. Aí eu peguei a bola, joguei pro Carlos Alberto, o Carlos Alberto dominou, eu pedi a bola, eu tô no bico da grande área. Ele não devolve para mim. Sabe o que ele faz? O gol tá aqui, ele tá aqui no bico da grande área, com a bola, ele faz um lançamento lá pro meio. Sabe para quem? Pro Manguito, meu zagueiro. Domínio de bola absoluto. Ele dominou na canela, a bola fez assim, tum, e voltou. Fez um passe. Aí veio ponta direita, o grandalhão, daqui a pouco eu lembro. E veio sozinho. Não tinha ninguém mais. Para empatar o jogo. Eu tô no bico da grande área, eu corro pro meio, pra meia lua, e eu falei, vou pegar ele lá fora. Eu vou pegar ele, não vou. Pra mim não tinha bola mais. Falei, eu vou nele, vou ser expulso, vou fazer qualquer coisa, mas vou parar ele lá na intermediária. Não pode nem ser perto, porque eu tenho o Éder que bate falta. Pegava muito forte, eu não posso fazer falta. Então eu fui lá na intermediária. Quando eu chego mais ou menos perto dele, ele toca pro lado e sai pelo outro. Drible da Fica assim, ó. Eu fiquei no meio. Eu metia a mão pelo lado direito, tentando pegar a perna dele, não consegui, mas eu bati no bico da chuteira dele. E aí ele sai assim, catando o cavaco, equilibrando. Aí o Andrade, dá tempo do Andrade chegar, ele dá um bico pra arquibancada e o jogo termina. Eu não lembro desse, a gente tava tava comemorando. Aí eu chego no vestiário, eu falo pro Manguito assim, pô, Manguito. Aí ele falou pra mim, ele falava, se denominava Mangaba, o Mangaba, tudo era o Mangaba. Aí ele falou assim, eu falei, Manguito do céu, pelo amor de Deus, cara. Não criticando ele, porque a bola tocou no morrinho, mesmo subiu. Ele, velho, Mangaba não é craque, não. Que loucura, rapaz. Mangaba não é craque, não, cara. Imagina, você eu fiquei com pena dele, né? Se sai esse gol, hein, rapaz? Pelo amor de Deus. Tinha o título lá dentro? Você tá doido. Conseguiu tocar no bico. No biquinho da chuteira dele, ele desequilibrou e foi, porque ele era veloz. O nome dele começa com R, ele jogou brasileiro. Ponta direita do Atlético. Ele é ponta direita do Atlético. Um grandalhão, jogou pouco, mas que era o Chicão rápido. jogou naquele time, Toninho Cerezo, era um timaço. Era um timaço. Reinaldo, Palhinha também. O Reinaldo fez 2 gols. Raul, 2 gols. Você foi um goleiro que não gostava de dar chutão, de dar balão. Né? Gostava de sair jogando para armar as jogadas e tal. Quem mais pedia bola de você daquele time do Flamengo ali? Todos. Imagina? Eu tinha um problema com esses caras. Eu via um grito Leandro só. Jogava difícil, só né, ouvia assim, Leandro? eu pegava a bola, eu só ouvia assim, dá! Era tudo. Dá! Aí tô olhando. E teve um lance bacana isso aí. Nesse jogo de 82, a decisão do título lá contra o Grêmio. Que foram 2 jogos lá, né? Teve foram 2 jogos lá, e depois 1-0. Empatamos 1-1 no Mineirão, no Maracanã. O Zico fez o gol aos 37 eu tava no estádio esse dia. Aí fomos lá, empatamos de 0-0. E o Andrade tirou uma bola com a mão de dentro do gol, ninguém fala. Não foi o Andrade, não? Eu vou te mostrar a foto. Ah, ele tem a foto. A gente podia ficar 30 horas aí, mas depois nós temos. Sim, ele tem um outro compromisso aqui. Dentro do quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Procura aí. Durante 30 anos, o Júnior tem um vizinho gaúcho, cremista. Que todo dia o Júnior saía e falava assim, vocês roubaram da gente dentro. 82. Vocês roubaram da gente. E o Júnior, não foi, roubaram da gente. Putz, vou te contar uma coisa, hein? Vocês são muito... E todo mundo pende para o Flamengo, ajuda o Flamengo. E vocês levaram, olha aqui a foto do Raulzinho tirando a bola com a mão lá. Em primeira mão, eu não sei até que se eu mereço um pix de vocês. Pelo amor de Deus, merece todo. Olha aí. Quem que é a mãozinha? Olha aí. De quem é a mão? Manga preta. Por isso que olha o Andrade na frente lá. O Andrade tá na frente. Cadê a mão do Andrade? Essa, a minha camisa de manga preta. Tá? É uma camisa meio azul clara assim, né? Essa tá aqui, ó.
Aí, exatamente. O goleiro do Grêmio era o Leão, se não me engano. Exato. Tá vendo? Tá aí, olha quem tirou a bola aí. Olha Ó. lá quem tirou a bola aqui, ó. Aí... Essa tem na internet essa foto aí ou não? Esse, não sei. O cara se mandou sai, 0 hora. 1-0 o Grêmio campeão brasileiro. Aí, o Júnior, eu publiquei no meu Instagram. Aí o Júnior viu e falou: Raul, pelo amor de Deus, me manda. Tá vendo? Olha o toque aí do. É bom que até. Já fez um clima aqui. Aqui o Bob. Bobcast. Bobcast. Aqui tem áudio aqui do entrevistado também. E aí o Júnior pegou e falou: manda pra mim que eu vou enfiar na cara desse gaúcho. Até hoje, 30 anos que ele mexia. Porque todo mundo. Sabe o quê? Foram perguntar para o Andrade. Andrade, foi você que tirou a bola? Sabe o que ele respondeu? Eu achava até hoje que ele falou: sido o Andrade. não me lembro. Não me lembro. Você tirou a bola com a mão? Eu falei para ele: ô Andrade, você tá me ferrando, cara. Você tá me. Pô, fui eu que tirou a bola. Acho que foi. Acho que foi, não, eu fui. Porra, você cara, falou que esqueceu. Devolva a minha glória, meu amigo. Pô, aí, cara, e todo mundo falando aí parado, encheu o saco. Eu mostro, publiquei no Instagram e falei: o choro é livre, mas a mão é minha. E Raul, eu procurei um vídeo na internet, eu não encontrei, mas eu lembro de ter assistido uma matéria na TV, eu era menino, de um título do Flamengo, em que estava todo mundo correndo, comemorando, e você estava lá na trave. 83 contra o Santos, 3-0. Me marcou, porque ele ficou ali distante, todo mundo comemorando, aquela loucura toda, o estádio. Foi o seu último título pelo Flamengo. E ele recluso, sozinho, e eu fiquei imaginando, e vou fazer essa pergunta para você. O que passava na tua cabeça naquele momento? Pois é a mesma coisa que passava na sua, cara, não sei. Não sabe? Não, porque 3-0 o jogo, aí de repente o Chulapa, o Serginho Chulapa, Paulo Isidoro, o Júnior e não sei, tinha mais alguém lá. Começou uma confusão ali, na intermediária minha. Eu falei: 3-0, falta 1 minuto para terminar o jogo, 2, uma coisa assim. Estão criando caso, o jogo tá ganho e tá perdido para eles. Não tem como virar mais o jogo em 1 minuto, não tem. 2-0 ainda podia acontecer um milagre, mas não vai, né? Não tem. E eu falei: mas que coisa, rapaz, que estava tão legal aqui com 167 mil pagantes. Aí eu fui andando assim para trás e eu bati na trave sem querer. Assim, eu não sabia bem onde eu estava, fui andando, que coisa e tal, pá. Encostei na trave. Quando encostei na trave, eu deslizei, falei: tô cansado, vou esticar as pernas um pouco. Aí estiquei a perna. O jogo rolando? E fiquei olhando lá. A briga continuou. A briga rolando. Parou lá, a briga rolando, e eu falei: mas o que é isso, né, cara? Aí fiquei de cabeça baixa, assim, pensando. Aí entrou um diretor, né, e me olhou: ô Raul. Eu falei: o quê, cara? Acabou o jogo. Acabou. Aí eu falei pra ele assim: vem cá. Eu falei: o que foi? Você é campeão também, viu? Vai comemorar. Então, mas foi uma coisa assim, sem pensar. Eu fiquei. E aí a câmera de televisão, né? Pegou. Depois do jogo, eu vi. No dia seguinte eu vi. Falei: eles pegaram eu lá sentado, olha lá. Mas engraçado que não tem comentário. Na TV, só tem a minha imagem, eles ficaram um pouquinho e tiraram. E ninguém falou nada. Eu fiquei impressionado com isso. Assim. Caramba, esse cara não está comemorando. Entendeu? Aí não, e sabe que eu fui... No ano seguinte você saiu do Flamengo, aí veio o Fidjol, né? Você chegou a conviver com o Fidjol no Flamengo ou não? Ele me segue aqui no Instagram, a gente fica conversando. Era um grande goleiro também, né? Foi campeão do mundo. E depois do jogo, eu fui pro Luciano do Vale, me chamou, e eu saí do Maracanã, fui direto para o aeroporto e fui com o time do Santos para São Paulo no mesmo avião. Mas olha só. Que legal. Aí se bate. Fui com o time do Santos, quando os caras me viram. Pegou a ponte aérea para dar uma entrevista lá em lá na TV Bandeirantes. E aí, os caras te olhando? Como foi esse voo aí? Todo mundo olhando no avião e falou assim: gente do céu, né? Eu entrei e o time do Santos todo sentado lá. Chateados pra caramba, né? Eu falei: rapaz, o ambiente não tá bom pra mim aqui. Já saiu aquela pancadaria lá. Ainda bem que eu não me envolvi. Se eu tivesse perdeu o primeiro jogo no Morumbi, 2-1. 2-1, perdemos 2-1. A gente podia perder o jogo
Não. 2-0 era campeão. 2-0. Aí nós fizemos 3, né? O Adílio fez... Robertinho cruzou, o Adílio fez de cabeça. O Adílio fez de cabeça. O Adílio fez gol em Mundial também. Sim. E fez E também foi o último ano do Adílio no Flamengo. Em 2004 ele já não jogou mais. Depois eles... E a única coisa que eu falei pra eles, esses caras do Flamengo, eles saíram e foram por outros times, né? O Andrade foi pro Vasco, cara. Falei, Andrade. Quem diria, né? Foi fazer o que no Vasco? Ele falou, me sacaneia, fui ser campeão lá também. Pior que foi, né? Foi campeão brasileiro. Igual o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite foi pro Campo Grande, cara, jogar no Campo Grande. Roberto Dinamite, cara. E o Roberto Dinamite, por detalhes, não foi jogador do Flamengo em 80, né? Por detalhes, já imagina. Ele era muito amigo do Zico, né? O Zico gostava muito aí dele. tinha que tirar o Nunes para ele jogar, né? É verdade. O Roberto, eu encontrava com ele, eu brincava muito com ele. Encontramos numa festa, aí ele, oi Raul, tudo bem? Tudo bem? Gostava muito de mim. Eu falei, Roberto, tudo bem? Pô, foi um prazer jogar contra você, foi bom demais. Pô, você valorizou muito. Falando essas coisas pra ele, o time do Vasco era bom demais, né? E tem outra coisa, Roberto. Não ter tomado nenhum gol seu é pra mim uma coisa, é um marco pra mim, né? Mentira, eu tomei. Aí ele... O que é? Repete. Não ter tomado gol. Você, pô, imagina. Já pensou? Você é artilheiro de tudo, faz gol em todo mundo aí. Eu não. Fiz o gol em você de falta, cara. Mas qual? E ele engolia. Pô, eu bati, você fez a barreira. Eu bati no seu canto. A barreira estava do outro lado. Ela pega na trave, no poste. Você sai, tira as costas, porque ela passou por trás de você. Senão ia bater, ia entrar. Bateu na outra trave e entrou. Eu falei, me lembro desse lance, Cantarelli no gol do Flamengo. Cantarelli, jogou pro Cantarelli, sofre até hoje. Falei, pô, aquele gol naquela bola não podia ter. Mas era você, cara, que é isso? Pô, eu tenho que te mostrar, não tinha celular, não tinha nada. Eu tenho que te mostrar, vou pegar um CD e vou mandar pra você. Eu falei, eu não quero ver esse CD, não, vai aparecer Cantarelli lá, cara. Não tem, é Cantarelli. Zoando com o Roberto. Zoando. Aí ele insistiu, aí eu falei assim, pronto. Eu consegui o que eu queria. Gol no Raul é mais importante, né, cara? Porque qual a diferença de fazer em Cantarelli ou em mim? Então você quer você quer contar para os outros que você fez gol em mim, né? Que aí tem mais valor. Conta, né? Até os detalhes. Né? Então é isso aí, né? Mas brincando com ele, claro, né? Não, para mim gol é em qualquer um. Então por que você ficou discutindo aí que era em mim, não no Cantarelli? Não, porque foi em você mesmo, tal. Mas ele era muito meu amigo. E eu fiz o mesmo com o Pelé. A mesma coisa eu fiz com o Pelé. Nós fomos para um hospital que ele fez as moedas de todos os gols de ouro e vendia para reverter para o hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. Eu era secretário de esportes lá, então nós fomos nós dois lá no hospital e aí eu fiz a mesma coisa, igualzinho. Falei para ele, cara, foi além do prazer ter jogado contra você, nunca tomei gol seu. Não ter perdido para você, falei com ele. Ele como é que tá o Pedro Paulo lá do Cruzeiro, desviando a conversa? Como é que tá o Piazza? Falei, tá, tudo bem, mas eu não perdi para você, né? Nenhum jogo. E melhor de tudo é que não tomei nenhum gol seu, porque senão eu ia comprar uma medalha dessas aí para mim ter de recordação, porque tomar um gol seu seria não vou exagerar, mas isso me fez falta, não tomar o gol do Pelé. Os caras perguntam, eu falo, não, infelizmente não tomei. E ele olhava para mim assim, eu não fiz gol em você. Aquele vozeirão, né? Eu não fiz gol em você, não. Eu falei, não, infelizmente nada. Passou em branco comigo. Você deu azar. Aí chamaram ele, porque não dava pra ficar muito tempo sozinho com ele ali, que os caras vinham e tal. E de longe, ele assinou que ia embora, eu fiz tchau também, que eu tava indo embora. Fui lá, peguei meu carro no estacionamento. E fui, parei no sinal, para o carro, era ele. Ele abriu o vidro, pegou a medalha e falou aqui, 1, 2 gols comigo, você com a medalha, cara.
Ele foi atrás. Eu tava brincando, cara. Não, mas tava brincando, mas ia deixar passar, né? Fiz 2 aqui, mas foi pouco, né? Então, são umas coisas interessantes, né? Umas coisas que a gente viveu, né? E bacana. Eu tive pouca convivência com ele. Eu até me emociono de falar a respeito dele, porque ele, por incrível que pareça, ele era uma pessoa inocente, cara. Você acredita nisso? Ele era um cara dentro de campo, ele quebrou perna de alemão, quebrou cabeça de alemão, porque os caras batiam muito nele também, e ele pegava firme também, ele era perigoso dentro de campo. Mas ele era um cara inocente, cara. Sabe? Ele era assim, ele contou do filho dele, cara, que tinha acabado de ser preso, ele falou do filho dele. Né? O Edinho, né? Lamentando, coitado, e também contando coisas assim bem íntimas, coitado, de uma inocência assim, que coisa que não devia ter falado assim, para ele se preservar, né, muito. Não vou falar nada aqui, que é coisa particular dele e tal. Mas eu sempre tive assim uma grande admiração pela pessoa dele, sabe? E por tudo que ele representou também, né? Ele teve os deslizes, ele não reconheceu filha que ele teve fora, né? As coisas. Isso, né? Infelizmente, eu não sei o que passou na cabeça dele. Podia ter reconhecido e tudo mais, mas todos nós temos nossos defeitos, nós pisamos às vezes na bola, ninguém é perfeito, né? Mas como nós conversamos aqui, eu tive uma vida, embora não quisesse ser o jogador de futebol, eu tive uma vida assim de fantástica, sabe? Fantástica. E o pessoal de 81 você encontra sempre? Nós temos um grupo aqui. Nós temos um grupo, 1981, um ano mágico. Vocês se encontram de vez em quando? Muito pouco, mas a gente conversa todo dia. O Zico é meu padrinho de casamento. Eu conversei aqui com o Júnior, com o Leandro. O Leandro entra toda hora comigo aqui. A gente conversa entre nós. São 15 pessoas só que tem esse grupo aqui. E a gente fala, vocês deviam ver, cara. Ouvir aqui, que nós conversamos nos dias de jogos. Veio uma turma. Seria fantástico. Ele tem muita história para contar. Nossa, demais. Eu vi o time do Flamengo veio aqui, alguns jogadores, veio Zico, veio Moser. Aí um amigo meu me chamou, eu fui jogar. Sabe quem é que eu marquei, que eu sou lateral direito? Júlio César Uriguela, com 66 anos. Júlio César jogava no Remo, e o Nelinho, que foi lateral do também, Atlético, né? E do Cruzeiro, o Nelinho foi lá pro Cruzeiro. Aí o Nelinho chegou e eu estava saindo pro Flamengo. O Nelinho falou assim, nossa, Raul, você vai encontrar lá no Flamengo, tem um jogador que chama Júlio César, não esquece desse nome. Falei, por quê? Não, Raul, o cara é o diabo. Eu era lateral do Remo e o Flamengo foi jogar lá, o técnico era o Gilberto e esse cara era o ponta esquerda. Teve uma bola lançada longa, ela bateu na bandeirinha de escanteio e ficou parada lá naquele semicírculo e eu cheguei antes dele. Aí quando eu vou meter o pé em cima da bola para dar uma virada, ele chegou, ele me deu 3 canetas em 1 segundo. Eu quase vomitei em campo, que eu fiquei tonto de tão rápido que ele é. Aí eu fui conhecer o Júlio César. Júlio César Uriguela. Uriguela, o cara era o cão. Você sabe por que Uriguela era um cara da zaga que entortava, ele entortava o zagueiro. Essa é para encerrar as histórias. É o seguinte, tô jogando um Fla-Flu, você vai gostar. Jogando um Fla-Flu, o lateral do Fluminense, não vou citar o nome para não dar. Fala só o nome todo. Aí, lateral do Fluminense, lento pra caramba, e ele rápido, e eu pegava a bola e olhava para ele tava olhando pro lado ou pra frente e não olhava pra mim, cara. E eu querendo que ele olhasse pra eu jogar a bola pra ele, passar pra ele, nada e tá, até termina o primeiro tempo. Saí junto com ele, falei, Julinho, porra, cara, o lateral é fraco, cara. O cara não aguenta você não tá olhando pra mim, eu quero te mandar a bola. Ele falou, velho, sabe o que é? Tem uma garotinha ali na geral me dando maior mole, cara. Eu vou pegar o telefone dela no segundo tempo. Depois eu jogo. Já pensou? No meio do jogo. No meio do Flamengo. Eu falei, você tá de sacanagem? Não tô de sacanagem, não, tô com vontade.
Pensou? Eu já mandei ela mudar de lado. Eu vou atacar pro outro lado. Capaz, eu falei, pô. É uma coisa de doido, mano. É mais interessante olhar pra ela do que Pois pra é, ti, né? eu falei, tem uma garotinha ali me dando mó mole, Raul. Foi quase apaixonado, já falei, pô. O Raul tem um outro compromisso, como ele falou aqui, 30 horas e não seria suficiente. Eu queria que você dissesse pra gente, Raul, o motivo da sua visita aqui em Manaus. Olha, o motivo É. Eu vim aqui primeira vez em 65, depois em 67, né? Eu não sei te explicar muito bem, claro que o Estado tem uma importância mundial, né? Isso aqui é o pulmão do Brasil, do mundo, né? E eu sempre quis voltar aqui. A vida inteira eu falei, eu vou a Manaus, eu tenho que ir a Manaus. E sabe, porque marcou a minha vida, eu era novinho, eu cheguei aqui com 18 anos, com o São Paulo Futebol Clube ainda, em 1965, né? E eu sempre queria voltar aqui. Aí eu fiquei insistindo com o Neto, com o Lavor, aí, Lavor, não tem uma brecha aí para eu ir lá fazer uma visita à embaixada aí de vocês aí e tal. Aí ele tentou a primeira vez, não deu certo, aí não sei o que, tal. E até que agora, essa outra semana, eu dei uma ligada para ele, eu pedi para vir, né? Ele falou, oh, agora não dá, naquela época não deu, porque não tem aqui, tinha os jogos, não tinha nada, então dessa vez a gente achou meios para vir aqui. Então eu vim aqui claro, com aceitação deles, né, da raça rubro-negra, né, e do consulado Fla Amazonas, né. Eu vim aqui para assistir o jogo do Flamengo e Vasco, que acabou não tendo, né, não vai ter, porque foi suspensa o campeonato. E a gente vai se reunir lá na sede da raça amanhã, né, às 17 horas, 5 horas da tarde, encontrar com os torcedores lá. Eu trouxe umas camisas, porque você vai no estádio de futebol, já contei umas 10 vezes isso, você vai num jogo de futebol, você não encontra um torcedor com uma camisa de goleiro. 100 mil pessoas, não tem um torcedor, não tem, mas é porque os caras vão com a camisa que representa mais o clube. Isso é uma realidade, não é uma queixa. Você vai ver um jogo de televisão pela TV ali, você vê os 11 jogadores e o esquema de jogo é 4-3-3, tem só 10, né? Então o goleiro também não cai. Não conta o goleiro, nunca. O goleiro campeão do mundo, nunca ninguém fez uma camisa, loja nenhuma tem para vender. Podia ser o Júlio César, o Diego Alves e tal, não tem, só tem do Leandro Marinho, Moses Júnior, e não tem a camisa do goleiro campeão do mundo. Ninguém fez. Eu vou para Tóquio, eles esquecem a minha camisa. Não tinha camisa para jogar. Saíram para comprar numa loja, o caminho moletom, compraram um moletom. Sem nada, sem escudo, sem nada. Joguei o jogo mais importante da vida do clube com uma camisa comprada numa loja. Porque esqueceram a minha camisa. Então eu resolvi fazer camisa para demarcar o território, igual o cachorro faz em árvores. Aqui eu passei aqui e tal. Então eu fiz 500 camisas, só são licenciadas pelo Flamengo e tudo mais. Eu pago para o Flamengo, pago as confecções também, ninguém me deu nada de graça. E aí eu vendo que às vezes eu promovo as minhas viagens com a venda das camisas. Aí eu pago a passagem, esse negócio todo. Legal. Eu vou para todo lugar, eu fui para Montreal, fui para os Estados Unidos, fui para Santa Catarina, fui para tudo quanto é lugar, Petrópolis, Teresópolis, eu já fui em inúmeras embaixadas, agora talvez eu vou para Califórnia, já fui para Califórnia o ano passado também, fui para San Diego, agora eu vou tem a Califlá lá, que são 3 embaixadas numa só. San Diego, São Francisco e Los Angeles. E eu vou para lá, fui para Nova York, na Fly York, tudo fazendo ajuda, as camisas vão ajudando a pagar. Bacana. Algumas vezes eles pagam a estadia e tudo, né? Então aqui está sendo assim. Mas isso aqui é a minha função agora. Não trouxe nenhuma pra gente mostrar aqui? Pois é, não trouxe. Poderia mostrar. Não, o Lavor me pegou de manhã cedo, tô até agora, já fomos em tudo quanto ela já fiz uma palestra lá na universidade aqui na UFAM. Fui aí conversar com os meninos, foi muito bacana aí, o pessoal da educação física. Então eu vim por causa disso aí, eu vim para me divertir aqui, conversar com vocês. Eu sabia que tinha todas essas entrevistas aí, bate-papo, né? Isso é muito bom. Eu vou fazer 80 anos no dia 27 de setembro e, como eu disse lá no meu bate-papo com os meninos lá na faculdade, que eu comemoro aniversário todos os dias porque eu celebro a vida, tá? Porque
Para mim, nessa altura do campeonato, usando um termo de futebol, né, vale a pena você acordar todos os dias e fazer mais um dia de vida, não é mais um ano de vida, mais um dia de vida, e é assim que eu levo a minha vida. E tá bem, né? Você tá graças muito a bem. Deus, tá muito bem. Tá A muito casca tá legal ainda, né? A gente vai finalizar o nosso podcast aqui. Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu sou vascaíno. Uhum. E é uma coisa incrível que aconteceu em casa, porque o meu pai, o seu Alfredo, ele é Flamengo, que nem o meu amigo aqui. Ele não é flamenguista, ele é Flamengo, conhece a história do clube também, acompanha há muito tempo. Independente da importância do jogo do Flamengo, se o jogo com o Flamengo aqui, com o Amazonas aqui, o meu pai vai estar uniformizado da cabeça aos pés, até a cueca, o relógio, o cordão, o boné, ele é torcedor a esse nível. Eu sou o único filho homem e 2 meninas. Tem gente que diz assim, pô, tu tinha que fazer essa sacanagem com teu pai, cara. O único filho homem e tu ainda vem torcer pro Vasco da Gama. É porque é sempre um clássico quando a gente está assistindo. Eu quero finalizar, querido amigo, pedindo um favor para você. Qual é o nome dele? Seu Alfredo. Vou gravar agora, mande uma mensagem para ele, por favor. Olá, seu Alfredo, aqui é o seu Raul, tá? Saudações rubro-negras, um grande abraço e qualquer dia a gente se vê, tá legal? Vamos marcar um encontro aí, bater um papo, contar. Vamos falar de Vasco da Gama também um pouquinho, tá bom, meu amigo? Um grande abraço. Top, sensacional, papai vai amar. Quero agradecer ao nosso querido amigo Dr. Neusimar Pinheiro Júnior, que participou com a gente dessa nossa resenha com você aqui, fantástica, maravilhosa. Pode finalizar também aí. Prazer de estar ao lado do seu ídolo. Eu ficaria aqui até de madrugada conversando com o Raul. Quero convidar o Raul para ir lá na minha clínica, ver como é que estão os olhos aí, Raul. Um dos mais renomados oftalmologistas. Amanhã eu já falei com o Neto. Seria uma honra muito grande. Vamos lá. Tá bom? Pra você conhecer. E eu vou estar com você amanhã no almoço, se Deus quiser. Você sabe que eu nunca usei óculos na minha vida, né? Eu tô curioso para entender. Eu nunca usei óculos, eu enxergo tudo, eu faço exame de... Mas você já fez cirurgia? Não, nada. Não fez? Nunca usei óculos. Vai fazer eu leio tudo. Você pode pôr esse papelzinho lá na parede que eu leio. É um caso a ser estudado. É um caso a ser... A ascendência aí deve ser nórdica, lá da Escandinávia. Eu, há 5 anos atrás, um pouco mais, eu fui fazer exame de carteira de motorista. O médico falou assim, você repete para mim? Vai tá ruim? Não, é só uma coisinha que eu quero ver. Tá de brincadeira, é sério isso, assim, cara? Você decorou? Eu falei, decorei o quê? É tudo igual aquilo? Não, né? Não, muda, normalmente muda. Eu falei, mas se for dos antigos, às vezes é um cartaz lá que não muda. Não, né? ele mudava um negócio e parecia lá. Uma tela. Aí ele fez. Acho que ele sumiu as letras. Sumiu tudo. Eu falei, pô, agora não tô vendo mais nada. Era isso que eu queria saber. Não, você tá vendo que sumiu mesmo, que eu tirei tudo. E olha que o Raul jogou na época em que a iluminação nos estádios era terrível. Olha aqui, você olha para lá, ó, você olha aqui, o escanteio, a bola vem na direção lá dos holofotes aqui. A bola some. Ficou louco, mano. A bola some, ela some, depois você acha de novo. E às vezes não acha mais. Aí o goleiro sai falando assim, é minha, não é mais não. No tempo era assim, ó. Tinha um goleiro no Uberaba, aliás, jogou no Flamengo, o goleiro Renato. Ele era mestre nisso. Joguei umas 2, 3 vezes, meus atacantes falavam do Cruzeiro, eu falava assim, Raul, o Renato falou outra vez 3 vezes hoje, é minha, não é mais não. A bola sobe nessas. Era boate, que escurinho, cara. O clima, né? O ambiente dá vontade de dançar, não jogar bola. Gente, que conversa maravilhosa, que resenha sensacional. Bem-vindo a Manaus depois de mais de... Você veio aqui em 60 eu vim muitos anos atrás, 50 anos atrás, 40. Mais de 50 anos atrás. Sério? Foi? De lá pra cá. Foi muito tempo. Pediu pra voltar. Pedi pra voltar. E eu vou te contar uma coisa, eu volto, eu já falei, nem que eu venha a pé. Diz que tem que atravessar uma floresta boa aqui, né? Vem Amazonas e Flamengo, aí vamos falar com o Neto pra trazer você aí.
Amazonas e Flamengo. Dia 22. Dia 22. Pois é, mas mas é agora já. É agora, daqui a 3 dias. Né? Mas aí para eu ir votar não dá. Já tinha que ficar aqui direto. Já tá muito em cima. Fica logo aí, Raul, então. Não, pois é, mas se a minha passagem eu pudesse trocar, porque eu peguei uma passagem promocional, ela não tem... Você não pode mudar, não pode nem pagar. Com o Amazonas, aí você ficar mais... E aí... senão ia ficar. Realmente, amanhã é dia 18, é dia 22 o jogo. Dia 22. É agora, terça-feira. Tá em cima. Tá em cima da hora. Se a minha passagem pudesse mudar, eu ficaria. Claro que eu ficaria, porque seria bacana demais. Seria legal, né? Mas infelizmente eu não joguei bola nos tempos de hoje. Se eu estivesse ganhando 1,5 milhão agora. Não, eu até faria um contrato se me oferecesse alguma coisa. No time do Fluminense eu caibo, porque eles estão contratando tudo que é velho, né? Já estão de olho no Romário que está treinando lá no América. Eu tô doido, eu que não vou para lá porque eu não vou sujar meu nome assim. Falar, pô, o cara trocou o Flamengo, agora foi lá pro Fluminense. A essa altura, eles contrataram o Fábio 44, falei 44 para 79, não é muito bom. Pô, eu posso ficar no banco. Um cara que não usa lente, não usa óculos. Pois é, eu tô chegando bem. Fenômeno. E sou canhoto, eu tenho habilidade, melhor que o Fábio. Eu sou melhor que o Fábio na perna, porque o Fábio é muito ruim, né? Não, como goleiro não, mas ele para sair jogando. Nossa Senhora do céu. É uma coisa de doido. Sensacional, gente. Lenda viva do futebol brasileiro, Raul Plasma, aqui no nosso Bobcast. Até a próxima. Grande abraço. Semana que vem tem mais Bobcast, o podcast do Bob Lester.